Olá, meu povo! Vamos para mais uma aulinha do nosso curso de português. Agora, com a temática efeitos de sentido em decorrência da pontuação e outras notações. Então, vamos trabalhar a pontuação com perspectiva de outras relações. Vamos lá? Aí, aula 11. Nosso tópico programático, né? Do conteúdo programático do concurso é o 9, certo? É efeito de sentido decorrente do emprego expressivo dos sinais de pontuação. Por vez, nós temos aí um conceito, né? Do que é sinais de pontuação. Qual a sua importância, né? Então, são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão do texto. Bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilística, né? Então, gente, um texto que não tem pontuação se torna incoerente e também sem coesão, ok? Por vez, os sinais de pontuação são esses aqui, né? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parêntese, aspas e travessão, tá? Vamos falar sobre cada um. O ponto, ou chamado ponto final, é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Vamos para um exemplo? Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Tá aqui, finalizando aqui, ó, esse período. Ok? Vírgula, dos sinais mais importante, né? Sem vírgula, eu acho que se torna difícil lermos qualquer texto, né? Senão a gente não consegue nem respirar. Então, vamos lá. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizado ou utilizado de forma incorreta, tá? A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo, tá? Então, nós vamos aqui para um exemplo de vírgula. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Observem que separou aqui, ó, ovos, leite e veio e açúcar. Presta atenção nesse detalhe desse i aqui, que é um e, né, com som de i, que eu vou explicar algo mais à frente com relação ao ponto e vírgula, que tem uma relação aproximada desse i aqui, tá? Que aí é a conjunção de adição, né? Vamos para cá. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre receita. Observe, gente, que aqui existe uma explicaçãozinha, né? Tá falando de quem? Que é a apresentadora Rose Maria. Observe que a vírgula foi usada aqui com esse sentido, né? Com sentido aposto, tá? Chamado de aposto quando tem essa explicaçãozinha sobre o sujeito que se fala. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Vocativo, que diz, desta maneira, é como vocacionou, chamou. Dessa maneira, entendeu? É a mesma coisa quando eu falo assim, Maria, você comprou o chocolate? Então, Maria, esse chamado é um vocativo, tá, gente? E aqui, o inicial aqui, ele serve para separar termos com a mesma função sintática, tá? São esses aqui. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa, que é a vírgula, e ora mais breve, que é o ponto. Mas não é tão complexo assim não, gente, dá para entender, tá? Vamos para os exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam. Observe que aqui, ó, é uma oração. Tem sentido, terminou. Para continuar a ideia,
Aí eles colocaram aqui ponto e vírgula, tá? Os patrões que não lucram reclamam igualmente. E deu sentido no período, tá? Então, ponto e vírgula é para isso. Por isso que diz que é mais longo que uma vírgula e menos que um ponto. Terminou um período, coloca o ponto e vírgula, tá? Período não, uma oração, tá? O período é todo. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Então, observe que tem um sentido completo aqui. É uma oração, né? Aí vem citando o que ele não gosta, porque não, né? Porque ele não gosta do frio e nem das montanhas. Então, ele gosta de quê? Tá num lugar ensolarado, né? Os conteúdos da prova são geografia, história. Observe que aqui tem ponto e vírgula e não tem i português. Porque se tivesse o i, não ia colocar ponto e vírgula, ia colocar vírgula. Aquilo lá que eu insinuei aqui, ó. Aqui, como colocou i açúcar, o i substituiu a vírgula, assim como não houve necessidade de colocar ponto e vírgula, tá, gente? Sequenciando. 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Vamos para o exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são, aí vai citar, adição, subtração, multiplicação e divisão. Observe que foi trabalhado aqui os 2 pontos para, né, enumerar algo e trabalhou aqui as vírgulas, gente. Tá vendo? Nesse momento trabalhou os 2 sinais aí de pontuação muito importantes, né? Joana explicou, 2 pontos, vai ocorrer um diálogo. Vai ocorrer um diálogo, 2 pontos, travessão, tá? Não devemos pisar na grama do parque. Descobri onde estava o livro. Aí vai citar, na mochila. Ele é bem tranquilo para se entender, né? Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Vamos para os exemplos. Quando eu falo, que horror! Ganhei! Quieto! Então, esse ponto de exclamação, ele trabalha muito as nossas emoções, né, gente? Vamos lá, continuando. Tem o ponto de interrogação, que é um ponto utilizado para interrogar, perguntar, né? Utiliza-se no final das frases direta ou indiretas de forma livre, né? Quando alguém faz uma pergunta, mas não diretamente, tá? Quando fala-se que é indireta. Por exemplo, quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Aí, entendeu? Então, aí tem toda a relação com perguntas, tá? Reticências. As reticências servem para suprimir palavras, texto, até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Esse reticência, gente, é muito utilizado em vários contextos, então tem que ter bastante atenção. E essas informações aqui também tem que ser bem colocada e compreendida de acordo com o que pede o enunciado, tá? Por exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsa, calças e... Aí deixou, né, por conta, interrompeu aí e deixou por conta de quem quiser entender o restante, né? Que ela gosta de comprar outras coisas também, né? Não sei, preciso pensar no assunto. Houve uma interrupção aí no pensamento para depois dar continuidade, né? A vida é uma tempestade. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. É uma frase aí, né, de o Conde de Montes Cristo, Alexandre Dumas, né? E é isso aí, gente. Eu acho que desenvolvendo atividades fica mais compreensível, né? A questão do uso das reticências, né? Mas é fácil. Nós temos aí as aspas, né? Que é utilizado para enfatizar palavras, expressões, bem como é usada para delimitar citações de obra. Vamos para os exemplos, né?
Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. É simplesmente inacreditável o que aconteceu. Então, observe que houve as aspas aqui, ó, para chamar atenção, para enfatizar o que quer falar, tá? Também ele é usado como dizem, delimita citações de obra, como delimitou aqui, né? E às vezes, em muitos momentos, em falas também, tá? Já utiliza assim, quando existe um pensamento, coloca aspas também, tá? Já foi, né? Pronto, parêntese. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações de acessórios. É algo que você queira explicar melhor o que está falando, né, anteriormente. Ou seja, o funcionário, o mais mal-humorado que já vi. Então, observe que ficou entre parênteses, por quê? Porque ele quis trazer uma informação desse funcionário, tá? Aí continuou, né? Fez a troca dos artigos. Cheguei à casa cansada, jantei. Aí explicou. Era necessário explicar? Não. Mas se colocou entre parênteses é porque quer trazer uma informação maior para que o leitor possa entender, né? Saí às pressas, como sempre, e esqueceu o lanche na cozinha. Saiu às pressas. Portanto, gente, não tem dificuldade. E aqui seria uma nova informação que eu poderia colocar, mas deixei para as atividades, certo? Tá aqui. Agora vamos trabalhar travessão, propriamente dito, né? Que é utilizado no início de frases diretas para indicar o diálogo do texto, como substituir os parênteses ou dupla vírgula, né? Então vamos lá. Muito descontrolada. Paulo gritou com o marido. Aí 2 pontos, né? Como já falou, já expliquei lá atrás, que o travessão é utilizado para um diálogo, né? Por favor, não faça isso agora, pois teremos problema mais tarde. Perguntei, 2 pontos aí novamente, né? Travessão. Onde é o ponto de ônibus? Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, observe que também foi trabalhado aqui, ó. Colocou-se aqui 2 travessãozinhos, né? Para que o leitor possa entender melhor a forma de diálogo, assim como o contexto, né? Como um todo, tá certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Também ele serve para substituir parênteses, né? Tipo, funcionário da prefeitura, né? Poderia ter colocado aqui, ó, parênteses, tá? Em vez de travessão. Ou também a questão da dupla vírgula, né? Vamos embora. Tá aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quando você deseja dar ênfase na escrita a uma forma específica de expressão que seria falada, como você faz? Pense um pouquinho aí. Pensaram? Passa o slide. Será que você falaria assim, vamos supor a palavra socorro, socorro, ia colocar os O para chamar a atenção e dizer, estou falando, gritando. Será que você faria assim? Ou você faria assim, socorro, colocaria tudo em forma de bastão. Então, você já parou para pensar que a pontuação também pode te auxiliar nesse processo? Em determinar a forma como você fala, você se expõe, né, na fala, para que o outro possa entender a sua, vamos supor, sua felicidade, sua indignação, sua raiva, né, suas emoções. Então vamos lá. Sinais de pontuação, dá ênfase, reformula ou justifica certos segmentos,
separa ou marca frases do texto, tá? Então, os sinais de pontuação não é apenas para pontuar pontualmente, vamos falar, né? Ela vai dar ênfase à frase de acordo com que a pergunta queira que o leitor entenda, né? Reformula também ou justifica segmentos, assim como separa ou marca frases de um texto, tá? Tá? Então, tem essa atividadezinha aqui, que vocês vão pausar aí o vídeo e vão me falar, vão colocar aí a resposta correta, tá? Ok? Mas eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Tomo o maior cuidado com a pele por causa das malditas espinhas. Babo quando vejo um chocolate. Não como gordura. É claro que maionese não falta no meu sanduíche com batata frita, mas tudo light. Nem tomo muito refri. Celulite. Procuro manter a forma. Às vezes sinto vontade de fazer tudo ao contrário. Comer, 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 né? Então, vamos lá. No trecho, nem tomo muito refri, aí, né? Celulite. A repetição do ponto de exclamação sugere que o personagem tenha o quê? Incerteza quanto, né, as causas da celulite, medo da ação do refrigerante, horror ao aparecimento da celulite, preconceito contra os efeitos da celulite. Pausa aí. Pausaram, né? Agora vamos retornar. Vamos ver se vocês acertaram, tá? Tá aí. Apenas uma breve explicação até chegar lá, tá bom? Tudo traz uma ideia de consequência. Se tomar refrigerante, a consequência é o quê? Encher de celulite, né? Então tem que ver que a ideia aí trouxe uma perspectiva de consequência, tá? Essas exclamações. Ó. Tomo o maior cuidado, já foi lido, né? Com a pele por causa das malditas espinhas. Aí vem falando, né? Aí aqui nesse ponto, nem tomo muito refri, cada celulite, é isso? Então vamos lá agora. Quem marcou a letra C marcou corretamente, por quê? Porque a causa é trazer horror, deixar a pessoa agoniado com o aparecimento de celulite, ok? Então tem que ter muito cuidado nessas questões que a gente vai logo marcar porque está determinando isso. Tem que entender o que o autor quis transmitir também a partir dos sinais de pontuação, no caso lá, é exclamação, tá? Agora é um desafio para vocês, vão pausar novamente o vídeo, certo? E lerão. Essa eu já não vou ler, tá? E acredito que vocês já conseguiram já marcar bem direitinho, né? E vamos lá para a resposta final, né? Porque está trabalhando dentro do mesmo texto, né? Ele só quer referência com essa palavra comer, comer, o que que ele traz, né? Com essas reticências, né? Será que é uma hesitação na fala? A fala foi interrompida? Porque tem todas essas características, né? Há uma enumeração indefinida? A ação não se concluiu? Vamos lá? Tá aí, gente. Quem marcou a letra D acertou! Parabéns para quem conseguiu marcar a letra D. E quem não marcou, vamos fazer mais atividade.